Olá, Fabi! Seja bem-vinda! Boa tarde, nos ajude aí a divulgar a live pra gente começar. Compartilha aí pro seu pessoal, enquanto eu me ajeito aqui. Compartilha aí pra gente começar. Espero aí que essas dicas, esse conteúdo tomara que esteja te ajudando. Como é que tá? Tá conseguindo colocar em prática as dicas da live mentoria? Fala pra mim. Tô vendo aí seus posts de dicas, é isso aí. É isso aí. Comece, não para. Comece, não olhe pra trás. Tô gostando de ver. Não precisa ser perfeito, né? Precisa ser constante, não esqueça disso. Dani entrou. Vamos lá, gente. Compartilha aí com a galera. Tô aqui compartilhando aqui pra gente começar, tá? Muito bem, Dani. Que bom que hoje você tá de folga, né? Não é sempre que você consegue. Ah, legal, Fabiola. Disponibilizou o checklist o quê? Da tua área, né? Do teu conteúdo. Muito bem. Se foi isso que eu entendi, ótimo. Vamos começar então, para a gente não perder tempo. Hoje a gente vai falar aí um assunto muito bacana, né? Principalmente para quem tem paixão, para quem os olhos brilham. Quem aí, além de mim, né? Quando vai fazer algo, os olhos brilham, né? Eu, quando vou falar de algum conteúdo que vai ajudar uma pequena empresa, que vai ajudar um microempresário, os meus olhos brilham. Essa, de fato, é a minha missão, essa, de fato, é a minha paixão. E você? Será que você faz alguma coisa no seu dia a dia, que seja lazer, mas, enfim, que é paixão, que você gosta, que você sente prazer em fazendo? Então, hoje a gente vai falar aí como transformar a sua paixão em um negócio. Será, Simone, que dá? Será que eu consigo transformar aí o meu lazer, né? A Gabi entrou aí, já trabalha com fotografia, mas de repente você pode ter uma amiga que nas horas vagas pega aí o celular e que ama tirar foto. Será que ela consegue transformar isso num negócio? É isso que a gente vai ver, né? Porque eu notei aqui algumas coisas para falar para vocês que estão entrando aí, a gente vai falar sobre isso, como transformar a sua paixão em um negócio. E o assunto principal que precisa ficar claro, né? Uma coisa é a gente ter o nosso lazer, ter algo que a gente goste como lazer, sem responsabilidade nenhuma, não é verdade? Muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não tem responsabilidade. Será que eu conseguiria transformar isso num negócio de responsabilidade, onde vai pagar minhas contas, onde eu vou ganhar dinheiro com isso, né? É um assunto que é complicado e a gente vai falar aqui. Será que eu conseguiria me manter firme no meu lazer, sendo que não é lazer, sendo que é um negócio, né? Iniciar um negócio, queridos, é como se fosse... Vê se vocês concordam comigo. Vê se muitas vezes no seu trabalho, muitas vezes você que é empreendedor, você que está começando agora, vê se você se sente como eu. Muitas vezes eu me sinto no meu negócio como se fosse assim, uma montanha-russa emocional, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, e eu não faço a mínima ideia se eu vou chegar no final. Montanha-russa, ela precisa chegar no final, né? Precisa chegar no ponto de início, no ponto onde ele parou. Muitas vezes eu me sinto assim no meu negócio. Por quê? Porque eu não tenho como prestar contas. Porque aquilo que eu faço é para mim, é para me sustentar, é algo que é meu e eu sou responsável por aquilo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vocês estão entendendo? Coloca aí um joinha, só para eu saber que vocês estão entendendo.
né? E um ponto que eu anotei aqui para falar é que muitos de nós é muito fácil começar um negócio. Não sei se para vocês, mas sei lá, você quer fazer um bolo, né? Eu tenho aqui uma receita de um bolo maravilhoso. Cara, mete bronca, faz o bolo, divulga e vende. Eu acho que é muito fácil começar um negócio. Sim ou não? Será que é difícil sustentar? Uma coisa é eu começar a fazer uma live, né? Tô aqui fazendo uma live, linda e bela, não sei o quê. Será que eu consigo sustentar isso? Se não der ninguém, ó, tem 3 pessoas. Já aconteceu de ter mais pessoas. Será que eu consigo sustentar as lives sem sendo ninguém? Eu falando aqui pro vídeo. É isso que a gente precisa refletir, né? Uma coisa é você iniciar um negócio. Outra coisa é nos altos e baixos da montanha russa, que vai vir, não tem jeito, as circunstâncias vão vir. Será que você vai ser capaz de sustentar o seu negócio? E eu anotei aqui algo muito interessante. Quando a gente faz algo por paixão, quando a gente faz algo que é prazeroso, nos altos e baixos vai ser muito mais fácil você sustentar. Quando você trabalha, por exemplo, pegando o exemplo da Dani aqui. A Dani, ela tem um sonho de ser... Posso usar o seu exemplo, Dani? Né? Eu já prestei mentoria, né? Já prestei sessão de coach para Dani, então eu posso dar esse exemplo se ela me permitir. Eu não vou falar nada de específico. A Dani tem um emprego fixo, mas ela tem um sonho de empreender, né? Uma coisa é ela tá lá no emprego dela, ela trabalha em um hospital. Quando vem os altos e baixos, quando vem, sei lá, o chefe, quando vem lá uma pandemia, não é isso? Que ela fica cansada, fica sobrecarregada. É muito mais difícil ela que tá ali só para se sustentar, ela se manter firme, do que ela realizar algo que os olhos brilham, ela realizar algo que ela tá ali porque ela ama. É muito mais fácil quando eu e você executamos um trabalho que a gente ama, mesmo quando vier as marés, mesmo quando vier as situações controversas, quando vier situações difíceis, a gente vai conseguir se manter firme. Por quê? Porque, na verdade, eu amo fazer aquilo, né? Eu tô falando aqui pra live, eu amo fazer isso, independente se tem uma, se tem 10, se tem 20, se tem 1000. Isso é o que eu amo fazer, isso é o que Deus me chamou para fazer, né? Essa é a minha missão do meu trabalho. Então, eu só correlacionei em relação a gente trabalhar com algo que a gente ama e a gente trabalhar com algo que a gente não ama. É muito mais fácil você sustentar quando você ama fazer algo, tá? Entendido? Não tem preço você estar vendendo seu próprio sonho. Não tem preço mesmo, né? Porque primeiro a gente tem que comprar o nosso sonho. E aí, quem tá aí, será que você acredita no seu sonho? Será que você acredita que aquilo que você tá fazendo é aquilo que você ama? Você ama fazer isso? Você ama tirar foto, né? Você ama vender doces, a Tiffany entrou aí, você ama, você comprou essa ideia? Porque quando a gente compra uma ideia em primeiro lugar, o outro consegue comprar da gente. Porque a gente vai vender com paixão, a gente vai vender com motivação, né? Então, eu tô tentando ler aqui o que vocês estão colocando, tá? Se eu não responder por algum momento, me pergunta de novo para eu responder. Como tem poucas pessoas, dá pra gente interagir, né? Não é isso? Então, óbvio que o ideal dos mundos seria todo mundo nessa terra trabalhar com aquilo que a gente ama, porque eu acho que a gente iria vestir a camisa, a gente ia fazer com mais alegria, a gente ia acordar. Eu dou o meu exemplo aqui para vocês antes de eu empreender. Eu já trabalhei com tudo nessa vida. Pensa, tudo que você possa imaginar eu já fiz na vida. Já fui vendedora, ó, com 14 anos eu trabalhei na C&A, foi meu primeiro emprego de vendedora. Já trabalhei em várias lojas de shopping que você imaginar, de vendedora a gerente. Já trabalhei com auditoria, já fiz estágio quando eu fiz faculdade de administração, depois parei, depois fiz marketing, enfim, já fiz muitos cursos, já trabalhei de tudo que você possa, já trabalhei como recepcionista, como secretária, assim, no meio mais administrativo, né? E muitas vezes eu acordava não querendo ir para o trabalho. Por quê? Porque era só por dinheiro, né? Era só uma troca. Era o meu trabalho e eu recebia por isso.
Só que quando a gente fala de algo que a gente ama, não importa, a gente entrega de graça, não importa, a gente presta mentoria e depois recebe, a gente não tá nem aí. Óbvio que a gente precisa pagar as contas, né? Eu não tô aqui dizendo que não, preciso de dinheiro, eu preciso muito de dinheiro urgente, acho que todo mundo, né? Ainda mais nessa época aí de pandemia, mas isso não é o fator predominante para você acordar. Mas isso não é o fator que vai te levar a você executar o seu trabalho. Vocês estão entendendo? Então, assim, o meu papel aqui nessa live é estimular. Eu acredito que todas vocês que têm aí ou que já trabalham com algo ou que sonham em trabalhar. Mas seria maravilhoso, né? A gente fazer aquilo que pulsa. Falei aí o que a Dani colocou, né? Assim, o coração não pulsa, né? O coração pulsa, a gente fazer algo que nos motiva, que nos faz acordar. Tem uma frase ministerial que eu sempre falo, né? Quando a gente não tem o porquê viver, a gente simplesmente não vive. A gente precisa de um motivo, a gente precisa de uma missão, a gente precisa de uma paixão, a gente precisa de um propósito para viver, né? Para fazer algo. E nos nossos negócios é a mesma coisa. Porque fazer simplesmente só por troca, eu faço o serviço e eu recebo, fica muito básico. Óbvio que, como eu falei aqui, as minhas experiências, anos-luz, muitos anos, eu trabalhei simplesmente por dinheiro, mas chegou um momento das nossas vidas que isso faz total sentido, que isso é muito valoroso, né? A gente fazer aquilo que a gente ama e por que não receber por isso, né? Por que não? Então, eu vou começar aqui dando algumas dicas aí para vocês, algumas dicas de como transformar essa paixão, como transformar algo que brilha os seus olhos em um negócio, tá? São dicas básicas, mas de repente que nem o básico você tá fazendo. Então, papel e caneta na mão aí pra gente anotar, tá bom? Dica número 1, informe sobre o tipo de negócio que você pretende começar. Qual é a sua ideia, né? E aí eu tô falando para quem não tem ainda ideia. Você já começou a se informar desse negócio? Você já se aprofundou? Será que a sua ideia... Quais são os concorrentes que você tem? Será que as pessoas comprariam isso de você? Porque às vezes fica muito no fantástico mundo de Bob. Sabe como é que é? Às vezes eu tenho uma ideia, pô, maravilhosa, mas que de repente essa ideia, ela vai ficar só no lazer. Ela pro lazer, pro meu dia a dia, tô dando um exemplo, tá? Sei lá, eu gosto de jogar vôlei. Exemplo. De repente, o jogar vôlei, eu pesquisei a fundo e vi que não vai me dar dinheiro, não vai me sustentar. Então, ela vai ficar só ali no lazer. Porque se a gente ficar fantasiando muito com uma ideia, fixa nessa ideia, achando que vai te dar dinheiro, né, sem você pesquisar, vai ser uma perda de energia muito grande. Então, pesquise o negócio antes de você se aprofundar, antes de você investir. Às vezes, eu tenho um negócio, eu acho que vai render muito, e aí eu compro um monte de coisa, saio me enfiando um monte de dívida, sem saber se de fato aquilo vai render, né? Algum dinheiro para mim. Então, essa é a dica número 1, tá? Se você tiver alguma dica, alguma pergunta, coloca aí, beleza? Dica número 2, teve uma boa ideia de negócio, mas não sabe por onde começar? E aí? Você tem uma ideia aí do seu negócio, mas não faz a mínima ideia de onde começar? Se você me acompanha no feed, no canal do YouTube, nos meus conteúdos, você sabe que eu respiro planejamento. Planejamento é o que há, planejamento é o início de tudo. Se você não sabe por onde começar, planeje, né? Planejamento é tudo. E aí eu falo de planejamento de todas as áreas da vida. Planejamento financeiro do seu negócio, planejamento de marketing, planejamento estrutural, planejamento de pessoas, planejamento de máquinas e equipamentos, enfim, planejamento de tudo, tá? Se aprofunde, pesquise, se planeje antes de você começar qualquer negócio, beleza? Então essa é a dica número 2. Dica número 3, busque pessoas que já estão no nível acima do seu negócio. Eu vi a Carla que entrou aí, né? É psicóloga, né? A Carla é psicóloga. No caso dela, já é formada, já tá trabalhando e tal.
Mas, Carlinha, tem alguém que é referência? Com certeza no nosso meio tem muita gente que é referência, né? Na área de psicologia. Você vende bolo, doce. Quem é a pessoa que está no nível acima? Você precisa encontrar essa pessoa. Você quer vender roupa. Quem é a pessoa que é bem-sucedida nessa área? Fotografia. Quem é a pessoa que já está num nível totalmente acima? Que na internet ela se posiciona legal, que você vê que assim, ela já se aprofundou, ela já passou no nível que você tá hoje, né? Você tá abaixo e ela tá lá em cima. Então, se você tem uma paixão, se você tem algo que inspira você, busque alguém que é referência nessa área. E aí, não precisa necessariamente ser alguém totalmente na sua área. Pode ser alguém mediano, né? Você trabalha com fotografia e a pessoa trabalha mais ou menos no meio, trabalha com vídeo. Enfim, busque saber, quem sabe, liga para ela, não sei se conhece a pessoa ou não conhece, cola nessa pessoa. E essa orientação que eu dou é independente de negócios, tá? Eu dou em várias áreas da minha vida, cole em alguém que seja referência para você. Busque saber quais são os erros dessa pessoa, quais foram os acertos, quais foram os erros. O que ela teve que passar para chegar onde ela chegou, né? Porque às vezes, eu sempre falo, né? Você não precisa errar a mesma coisa que eu errei, né? Acerte com os meus erros. Você não precisa fazer aquilo que me levou a acertar, mas eu errei antes. Então, essa seria o pulo do gato. Colhe nessas pessoas, busque saber informações, quais são os caminhos que levou essa pessoa a fazer. Ah, você quer ser um confeiteiro, né? Tô olhando aí o Diego, não sei se o Diego tá aí. E a Samara. Mas quem é o confeiteiro que seja dos sonhos, assim? Quem é a pessoa que vende aquilo que você vende? De repente, ele tem... De repente não, com certeza, ele tem várias coisas para te passar. Então, eu acho que humildade, né, acima de tudo. A gente saber que a gente está começando agora e que tem pessoas que estão lá na frente e que tem coisas para nos agregar. Então, colhe nessas pessoas, ok? Joinha, coloca um joinha aí para saber se você entendeu, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Aí a dica número 4, você quer empreender ou você quer continuar com a sua paixão? Isso é um ponto que você precisa saber. Eu falei lá no início, né? Às vezes a sua paixão, ela vai ficar só na paixão, ela vai ficar somente aí no Fantástico Mundo de Bob. Às vezes não, às vezes essa paixão ela vai virar um negócio, como eu coloquei aqui, né? Uma coisa é você gostar de cozinhar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares. Outra coisa é isso virar um negócio. Quem aqui, além de mim, já teve alguém que falou assim: caraca, mas tu tinha que trabalhar com isso. Nossa, você é muito boa, você é muito excelente com isso. Nossa, você se planeja. Nossa, você faz isso tão bem. Você faz um bolo maravilhoso. Mas às vezes é pro lazer, né? Isso não vai passar do lazer. Às vezes um negócio precisa de outra estrutura. Então, para não ficar no fantástico mundo de Bob, reflita sobre isso. Será que o seu negócio, será que a sua paixão, você vai virar um negócio? Será que ela tem estrutura para virar um negócio? Será que você vai ter a mesma responsabilidade e maior ainda quando virar um negócio? Outra coisa, tem muita gente que fala assim, né? Eu tô grávida, vou ter um filho. Pô, que legal, que a Estezinha é linda, né? Tirando o exemplo da minha filha. Ai, que lindo, tô doido pra ter um filho. Será que a pessoa como tia, né, que tá falando, ela vai ter a mesma responsabilidade que ela falando da minha filha? Tem muito disso, né? Uma coisa é você falar do filho dos outros, né? Outra coisa é você ter que acordar cedo, ter que trocar fralda, ter que fazer um monte de coisa que é somente o teu filho. Toma que o filho é teu. Né? Às vezes a gente pega uma criança no colo e a criança começa a chorar e o que você faz? Aqui, ó, tá chorando. Devolve pro pai e pra mãe. Por quê? É dela, é da pessoa. Será que se fosse o seu filho, será que se fosse o nosso filho, a gente teria a mesma responsabilidade? Então, por que eu tô trazendo esse exemplo da criança, né? Porque às vezes os nossos negócios são assim. Às vezes você fantasia, é uma paixão, é algo que nos dá prazer, é algo que os nossos olhos brilham, mas é só pro lazer. Se fosse negócio, se eu tivesse que acordar cedo,
Se eu tivesse que batalhar, se eu tivesse que olhar para frente, não olhar para as circunstâncias, eu ia desistir. Então, essa live ela é para trazer uma reflexão para você. Será que a sua paixão ela vai sustentar quando algo der ruim? Quando as circunstâncias adversas vier e você precisar ter forças para continuar? Reflete aí, tá? Reflete, porque antes de você entrar num negócio só fantasiando que é uma paixão, porque é muito bonito, né? Eu falo muito sobre brilho nos olhos, sobre o que nos impulsiona, mas é responsabilidade também, é um negócio. Não pode também ser só brilho nos olhos. A gente tem que entender que, além do brilho nos olhos, vai ter responsabilidades, prioridades que a gente vai precisar colocar muitas vezes na frente. Ok? Sim ou não? Dá um joinha aí pra mim, tá? E será, outra dica aí que eu tenho pra falar, será que há espaço no mercado para essa paixão? Será que aquilo que é uma paixão sua, ela tem espaço no mercado? Você já pesquisou? Às vezes falei um pouco disso no início, eu quero criar alguma coisa, mas eu pesquisei e vi que não tem espaço, está saturado, as pessoas não comprariam. Será que essa paixão sua vai ter comprador para isso? Ou não? Ou tu vai ter que ficar nadando, vai ter que ficar pescando no aquário dos outros, né? Porque tem isso. Eu acredito que tem avatar para todo mundo. Uma coisa é eu trabalhar aqui com microempresa, né? Micro, pequena empresa. Outra coisa é eu querer pescar lá no concorrente, que na verdade nem é concorrente, grandes empresas que eu não vou ter estrutura e suporte para atender, né? Então pense se a sua paixão, se aquilo que move o seu coração é tão bom o suficiente, porque às vezes é só bom pra gente, né? É algo que, nossa, eu amo, mas será que outras pessoas também amam? Será que vai ter comprador suficiente para comprar isso de você? Exemplo, só para ficar claro, quando eu estava na faculdade, né, de marketing, no final da faculdade tem algo que você precisa criar, né? Você precisa fazer todo o planejamento de marketing daquele objeto. E eu criei na época na época não existia, tá? Eu acredito que agora já exista. Uma lâmpadazinha, uma luzinha para conectar dentro da bolsa da mulher. Eu não sei se vocês viram isso, na época não tinha, não existia, tá? Uma lâmpadazinha que eu iria vender, eu criei a luz para conectar dentro da bolsa, porque quem aqui além de mim, às vezes no escuro, está numa festa, você abre a bolsa, cara, você não acha nada dentro da bolsa. Então eu criei, eu vendi, eu fiz todo o planejamento de marketing daquela luz, né? E aí qual o exemplo que eu tenho para trazer? Maravilhoso, a nossa turma aplaudiu, foi muito bom. Isso foi muitos anos atrás, tá? Mais de 10, 15 anos atrás. Mas será que isso iria vender? Eu pesquisei na época e iria vender, ia ser um sucesso, porque na época não vendia nem separado, nem dentro da bolsa, não existia esse produto. Iria vender, mas eu tô dando um exemplo. Será que hoje aquilo que te move iria vender? Ou não? Ou você só cismou com isso, mas quando você pesquisa você vê que não vende. Fica só na tua mente, tá? Então, reflete aí sobre isso. E uma outra dica para passar. Outras pessoas têm o mesmo hobby? Isso eu falei no campo de cima. Pesquisa, faça pesquisas profundas. Não pesquise só no vizinho, no amigo, no familiar, porque às vezes você vai fazer uma pesquisa e você vai ver que eles estão querendo te agradar. Pô, não, venderia sim. Faz uma pesquisa mais profunda. Faça um relatório, faz uma coisinha legal no Excel. Faz pesquisa de campo mesmo, por que não? Entrevista as pessoas. Coloca lá, faz alguns tipos de perguntas. Se você tivesse a oportunidade de ter isso no mercado que hoje não tem, você compraria? Você precisaria disso? Começa a se aprofundar se existiria compradores para o seu produto ou para o seu serviço, beleza? Então, ok. Só para a gente encaminhar aqui, uma outra dica aí, você se considera empreendedor? Ou não? Ou você se considera um sonhador? Você é mais sonhador
ou você é um empreendedor? Qual é a diferença? Muita diferença. Às vezes eu só sonho. Qual é a diferença de sonhador para empreendedor? Eu coloquei uma frase no meu feed, vocês vão ver lá nos stories que eu falei um pouquinho dessa frase, uma frase do Augusto Cury, e tá lá no feed. O empreendedor é aquele que sonha, tá? E ele faz acontecer. É aquele que sonha e mesmo diante das adversidades, ele vai em frente. Ele não quer saber. Pode dar errado, mas ele vai executar aí, como a Gabi tá falando. Ele vai executar, ele vai achar meios. O empreendedor é aquele que ele arruma um jeito para acontecer. O sonhador é aquele que só fica no sonho. Eu só sonho, Fantástico Mundo de Bob, sabe como é que é? Pô, eu sonho em ser um gerente de vendas. Beleza. O que você vai fazer para ser o gerente de vendas? Na primeira dificuldade, dificuldade que você vai ter ali com um colega que é vendedor também, você vai abrir mão do seu trabalho, você vai sair da loja? Porque eu acredito que uma pessoa que ela sobe para o cargo de gerente é aquela pessoa que passou pelas provações, sim ou não? Ninguém, sem consciente, dono de uma loja, vai promover alguém a gerente se ele não vê que ele passou por vários processos de dor, né, de resiliência. Então é a mesma coisa. Será que você se considera empreendedor? Será que, eu dou o exemplo aqui, né, na verdade eu sempre fui empreendedora, mesmo antes de ser. Quando eu estava na faculdade e eu falei que eu não queria mais trabalhar, queria trabalhar por conta própria, eu não queria mais ter ninguém falando o que eu tinha que fazer, é algo que movia o meu coração, né? E eu comecei dentro do meu quarto. Eu era solteira ainda, nem era casada, né? Isso há mais de 10 anos atrás. E assim, foi muito difícil, não é fácil. Tô aqui contando meu testemunho para você entender. Deu ruim? Sou eu. Deu bom? Sou eu. Né? As coisas deram certos, que legal, eu sou, né, a maior conquista. Deu errado também, eu vou ter que correr atrás para consertar, né? Deu algum problema com algum cliente, não tem funcionário para enviar. Eu tô falando na época, lá no início, né? Sou eu que tinha que fazer tudo. Então, será que você está disposto a isso? O seu início, o seu começar, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ter os parceiros, de ter as pessoas que eu posso contar, não internamente, né? Há um pouco tempo atrás eu tinha escritório e eu defini que eu não ia mais ter escritório, porque eu poderia fazer essa gestão de uma forma mais abrangente. Mas será que você estaria disponível a você mesmo consertar as coisas erradas? Então, esse é um empreendedor. Vai lá, lê essa frase e reflita se você está pronto, se você está disponível, se o seu coração está disponível para dizer assim: não é isso que eu quero para mim, eu quero empreender. Eu quero resolver problemas. A gente sempre fala, né? Que um líder que é líder, ele tem que estar disposto a resolver problema. Ele tem que estar disposto a resolver a dor do outro. O empreendedor é a mesma coisa. Você está disposto a resolver os pepinos, a resolver os problemas? Óbvio que eu estou aqui, né, dando os pontos negativos. Existem muitos pontos positivos, né, de realização, sucesso, de você comemorar, tem muitas coisas. Mas não adianta, as vitórias só vai vir depois que você passar por alguns fracassos. E os fracassos fazem parte do processo, fazem parte. Aí eu tô vendo que a Karina entrou, não sei se é a Jô, se é a Karina, mas né, elas fazem quentinhas, a quentinha majestosa. Provavelmente, para ela chegar a um nível, né, de ter clientes grandes que vão comprar 100 quentinhas de uma vez, é no 1 a 1, é na formiguinha. Então, a pergunta de reflexão para você que eu coloquei aí: você se considera um empreendedor? Você está disposto a permanecer mesmo diante do fracasso? Você está disposto a permanecer mesmo, né? Deu errado aqui, você continuar, a não ter ninguém na live, você continuar. Esse é o empreendedor. Esse é o empreendedor de sucesso. Sucesso não é quando eu simplesmente ganho medalhas, ganho troféu. Eu coloquei essa frase também no meu feed um dia desses. O verdadeiro vitorioso, o verdadeiro, né,
guerreiro, aquela pessoa que pode dizer que é vitoriosa, não é aquela pessoa que ganha sempre, é aquela pessoa que permanece mesmo diante do fracasso, que permanece resiliente mesmo diante das coisas que não aconteceram da forma como deveria, né? Da forma como você planejou. Então, você, querido empreendedor, né? Você que tá aí, porque se você tá aí, se você é dono do seu negócio, você é empreendedor, sim ou não? Você tá aí é para acontecer. Então, tenha ciência. Se você escolheu isso para você, saiba que você vai precisar, muitas vezes, focar lá na frente, sorriso no rosto e dizer assim, não deu certo agora, mas não tem problema. Eu já sabia que isso ia acontecer. Por isso que o planejamento lá na frente é importante. Por isso que um bom empreendedor é aquele que coloca no planejamento pontos fracos, pontos fortes, fraquezas e ameaças. A pandemia, ela foi aí uma ameaça para muitas pessoas, mas para outras ela foi o quê? Uma oportunidade, né? Para muitas pessoas quebrou a empresa, para outras não, para outras foi bom. Então, um bom empreendedor, quando você olha lá no início e vê pontos positivos, negativos, fraquezas e ameaças, que é a análise SWOT, para quem não conhece, você vai saber que você vai passar pelas fraquezas, vai saber que em algum momento da vida vai ter ameaça, mas você vai estar preparado. Você vai saber que não é isso que vai te fazer parar, né? Como eu sempre falo do casamento, mais um exemplo aqui antes da gente partir para outro ponto, falando do casamento. Se você entra num casamento achando que tudo são flores, nem entre, porque não é assim, né? Os casados sabem o que eu tô falando, não é assim. Você tem que entrar no casamento sabendo, na alegria, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Independente das circunstâncias, eu tô lá com a aliança que eu fiz diante de Deus, né, com o meu cônjuge. E no seu negócio é a mesma coisa. Óbvio que os negócios às vezes fracassam, às vezes quebram, às vezes tem que recomeçar, às vezes você tem que mudar de ramo. Eu não tô aqui falando disso e pode acontecer. Mas esteja ciente que não é qualquer dificuldade, não é qualquer falta de cliente, não é qualquer... Você teve lá um desentendimento com o cliente, você fala, esse negócio não é pra mim não. Não, muito problema com esse cliente. Não quero mais isso. Reflete, por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? É por missão? É por paixão? É por propósito? É por quê? É só por dinheiro? Se foi só por dinheiro, realmente tá normal você pensar assim. Agora, se foi por propósito, se foi por paixão, se foi por missão, permaneça firme. Amém? Permaneça firme, que Deus é contigo. Então, vamos lá. Aí, na próxima dica aí para você. Você sabe equilibrar diversão e deveres? Entre, né, o assunto da live, eu falei um pouco sobre isso, né? Uma coisa é você fazer aquilo que você gosta por paixão e outra coisa é essa paixão virar um dever. Falei também na questão da criança, do trocar fralda. Uma coisa é pegar uma criança, trocar a fraldinha aqui. Vem cá, daqui, priminho, vamos trocar fralda. Legal, bacana. Outra coisa é todo dia eu ter que trocar a fralda do meu filho. Todo dia eu ter que fazer comida. Então, será que a sua comida aí que você faz, que é paixão pra você, quando virar dever, e aí? O que você vai fazer? Quando essa comida que você tiver que fazer, aí a Karina e a Jo, né? É a mesma paixão? Vocês gostam daquilo que vocês estão vendendo? Você acha que é uma alegria, é brilho nos olhos? Óbvio que não é todo dia, aqui eu não tô romantizando nada, tá? Todo negócio não é todo dia, não é todo dia que eu acordo sorrindo, não é todo dia que eu amo estar fazendo live, não é todo dia que eu amo estar prestando mentoria. Óbvio, tem momentos e momentos, mas esses momentos tem que ser a minoria, né? Quando você faz aquilo que você gosta, tem que ser a minoria. Então, falando aí da comida, será que quando começou a fazer a comida aí, que virou um dever, né? Que é um negócio, saiu da paixão e virou um dever. É o mesmo brilho nos olhos, é a mesma responsabilidade. Então, um ponto aí bem legal para quem faz algo por paixão é quando vier o tempo ruim, quando vier o dia de chuva, porque existe o dia de chuva e o dia de sol, né? Falando aqui nos nossos negócios, o dia de sol é o dia que tá tudo legal, o dia que eu vendi tantas quentinhas por dia.
E no dia de chuva, você vai fazer a mesma comida com a mesma garra? No dia de chuva que ninguém comprar de você, como é que você vai reagir? Então, quando a gente trabalha por paixão, quando a gente trabalha por missão, por propósito, nos dias de chuva isso facilita muito. Nos dias de chuva você não vai querer desistir. Então essa é a diferença quando a gente trabalha por dinheiro somente. Somente, tá? Porque quando você trabalha por paixão é por dinheiro também. Só que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro não é o início. O dinheiro é o fim. Tem muita gente que erra no meio do caminho, no meio do processo, nos negócios, que faz do dinheiro o início. Só que o dinheiro ele tem que ser o fim, ele não pode ser o início. Dando exemplo aqui para vocês, né? Na minha área de marketing, o dinheiro para mim tem que ser o fim, porque quando a pessoa consumir os meus conteúdos, quando ela, né, vê que, caramba, você imagina, se ela entrega tô dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem na área de vocês. Se ela entrega esse conteúdo de graça, imagina se eu contratar para fazer uma mentoria, o que eu vou ganhar? Então o dinheiro vai ser o fim. Eu posso entregar de graça, não tem problema. Mas eu tô fazendo isso para quê? Por amor, por paixão, por missão. Então o dinheiro vai vir. Vai vir em algum momento da vida. Pode não vir agora, mas vai vir lá na frente. Ok? Entendido esse ponto? Se tiver dúvida, coloca aí, tá? Então, o último ponto. A hora passou voando, né, gente? Já 40 minutos já que a gente tá aqui. Então, vamos lá. Coragem e siga em frente, empreendedor. Se você tem paixão, se você já entendeu que essa paixão não é só paixão, não é só fogo de palha, é missão, é propósito. Você nasceu para isso, né? Todo mundo te elogia. Tem gente que limpa uma casa aí como ninguém. Tô dando um exemplo. Limpa uma casa como ninguém. Nossa, brilho nos olhos em limpar. Quem sabe essa sua paixão pode virar um negócio? Quem sabe isso aí você pode virar, sim, uma empresa de... Exemplo, tá, gente? Marido de aluguel, como é que é? Tem várias empresas aí de marido de aluguel, de limpeza, né? Tô aqui jogando, mas eu sei que tem. Quem sabe você pode ser uma empreendedora, dona de uma empresa assim, e contratar, você faz no início e contrata pessoas para te ajudar. Eu conheço um amigo já de muitos anos atrás que fez e hoje ele ganha dinheiro com isso. Então assim, mas pense, reflita, não fica só no mundo de Bob, começa a perceber se de fato isso as pessoas vão comprar, se tem compradores, né? Como que tá a concorrência? Tô aí resumindo, fazendo um resumão aí de tudo que a gente falou. Foque em alguém, colhe em alguém que seja referência nessa área, que seja de comida, que seja de roupa, que seja de fotografia, que seja de psicologia, não importa. Foque em alguém, colhe nessa pessoa e comece a perceber como ela fez. O que ela usou, quais são as estratégias que ela usou para fazer dar certo, para fazer acontecer, tá bom? Mas um outro ponto só para a gente terminar. Decidiu, é aquilo que você quer, você vai fazer acontecer, tem raízes profundas. Não é qualquer mar, não é qualquer navio grande que vai te assustar, tá? Tô falando isso por quê? Porque às vezes você está começando no início, né? Você tá lá no início, começando, você começou e aí veio uma pessoa e falou alguma coisa que você não gostou, ou falou, não gostei dessa comida, tô dando um exemplo. Não gostei dessa comida, acho que você errou aqui. Não, você me prometeu a roupa tal, você me deu a X. Essas são as provações da vida. Não é só por isso que tem que te fazer sair da rota, né? Os navios grandes vão aparecer, as circunstâncias vão vir. E aí você vai voltar atrás só por causa de uma crítica? Às vezes... Não olhe para a crítica sempre como não construtiva, porque às vezes tem críticas que vai te fazer levar a crescer. Como nós não somos perfeitos, às vezes sim, você colocou muito sal na comida, tô aqui trazendo exemplos. Às vezes você colocou muita pimenta, e aí? Será que a muita pimenta vai agradar a todos? Então tira, né? E a opinião do cliente, a opinião da pessoa que comprou de você é essencial. Então, só para a gente finalizar. Tenha uma paixão,
isso te inspira, isso te motiva, segue em frente. Depois de todos os passos, de você seguir todos os passos, se você não entrou no início, a live ela vai ficar salva aí no GTV. Eu vou colocar em texto também embaixo, que às vezes tem pessoas que estão no carro, enfim, estão no ônibus, às vezes não vão conseguir ouvir tudo, não tá com fone de ouvido, eu vou colocar o texto. Segue todos os passos. E no final, lá no finalzinho dos passos, você vai conseguir definir se essa sua paixão ela tem condição de virar um negócio ou se é uma paixão passageira. Sabe aquela paixão lá no nossa adolescência, né? Às vezes nem toda paixão ela vira, né? Ela vira relacionamento. Tem paixão que vira, tem paixão que não vira. Mas reflita e veja se a sua paixão vai te motivar a ponto disso virar um negócio e um negócio de sucesso, um negócio aí que vai te inspirar para você permanecer e não voltar atrás. Ok? Então, se vocês curtiram aí a live, dá um joinha para mim. Se vocês não sabem, eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho os vídeos lá. Tenho um canal no Telegram, que às vezes eu gravo uns áudios de algumas reflexões que eu pensei, de algumas questões de cliente que eu passo nesse canal do Telegram. Também eu coloco muita coisa bacana lá. E não sei se você já assistiu, eu fiz uma aula online gratuita, aí tá lá no link na bio. Se você não pegou, eu acredito que você que tá aí precisa fazer conteúdo, né? Precisa ter um planejamento de conteúdo para o seu negócio, para o seu cliente. Então essa aula tem vários conteúdos aí, um planejamento de conteúdo bem legal, bem rico para você, para ajudar aí no seu cliente, ok? Obrigada por vocês estarem aqui até agora, tá? O pessoal aí que sempre fica, que sempre entra na live. Quem não conseguiu entrar, compartilha depois o vídeo no IGTV, ele vai ficar salvo lá no canal do YouTube, vai ficar no IGTV, tá? E eu vou colocar algumas partes deles nos stories, viu? Um grande beijo. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí do que eu falei, coloca lá nos stories para eu responder, que é sempre bom, que às vezes a sua dúvida é a dúvida, né, do colega aí, vizinho, dono de negócio, que também sentiu a mesma necessidade, a mesma dúvida, ok? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima live. Ah, uma coisa, eu já ia esquecendo. Semana que vem, além da segunda-feira que tem a live mentoria, a gente vai escolher amanhã, entre sábado, amanhã e sábado. Quinta-feira vai ter a live aí com convidados. Você que precisa gravar vídeo, você que, assim, precisa sair da caixa de algum jeito, eu vou trazer um convidado aí chamado Pablo Grachê, tá? Ele tem uma empresa de vídeo, ele vai falar um pouquinho, algumas dicas de como a gente sair da limitação, como a gente fazer para tirar esse medo que nos limita. Às vezes, não, sempre, né? A maioria das vezes o medo nos limita. E se você é dono de um negócio, você sabe que precisa fazer vídeos, então esteja aí junto conosco na live de quinta-feira. Depois eu vou divulgar o horário, tá? Para você aí que precisa romper isso, gravar, se expor um pouco mais, fazer lives, porque não? Todo negócio, né? Seria bom aí da gente se expor mesmo, falar, entregar conteúdo. Então, vai ser quinta-feira, viu? Acho que vai ser maravilhoso aí a presença do Pablo. Então, um grande beijo, fica com Deus e até segunda na live mentoria. Um beijo!